Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal E aí, já orou hoje? Hoje o tema é bastante interessante, como todos os temas que eu trago para você de A a Z no canal aqui. Eu trago temas que você tem curiosidade de saber, que talvez você tenha vergonha ou você tenha timidez de chegar no seu líder religioso para perguntar sobre diversos assuntos. E aqui no canal E aí, já orou hoje? Eu trago temas para você de A a Z, temas bíblicos, te dou capítulos e versículos para que você possa verificar na sua casa, na sua Bíblia e com sua família. Seguindo o alfabeto, estamos na letra M e hoje iremos entrar num tema bastante interessante e um tema bastante questionado e um tema bastante polêmico, onde o ser espiritual do mal trabalha em cima desse tema, que é sobre a morte. O que é a morte? Depois que você morreu, o que acontece? O que acontece após a morte? A morte é o fim de todas as coisas? O que a Bíblia diz, Tom, sobre a morte? Por que nós morremos? Porque nós, no nosso coração, temos a sensação de viver eternamente e nós não aceitamos a morte. Como eu já falei em outros vídeos, lá em Eclesiastes, o profeta Salomão, autor desse livro, escreveu que Deus implantou a eternidade no coração do ser humano. A morte é um sentimento estranho, a morte é um sentimento invasivo que entrou no nosso ser humano, que foi criado para viver eternamente, e por isso que é um sentimento estranho. Por mais que você saiba que você vai morrer, você não aceita. Ninguém que saiba que vai morrer aceita a morte como se, porque é um sentimento estranho, é um sentimento invasivo, é um sentimento que não era para nós ter. Nós fomos criados para viver eternamente feliz e cheio de vigor e saúde. Então o pecado trouxe essa consequência, que é esse sentimento estranho que é a morte, tá bom? Vamos dar entrada no tema sobre a morte. Eu elaborei algumas perguntas para você com capítulos e versículos e vou te dar o capítulo e versículo para que você possa verificar na sua Bíblia e na sua casa. O canal E aí, já orou hoje faz isso, te dá o capítulo e versículos para que você possa estudar na sua Bíblia. O canal E aí, já orou hoje, ele foi criado com esse propósito, com essa finalidade de incentivar você e a sua Bíblia. Por isso que eu não leio os textos bíblicos para você aqui de uma forma didática, para que você possa ir até a sua Bíblia e ler os temas que eu trago para você aqui, entendeu? Para que o canal E aí, já hoje, não é opinião própria, não é opinião que eu falo. Aqui, o que você perguntar, a Bíblia terá coragem de te responder. Aqui é Bíblia. Aqui as perguntas que eu faço, eu te dou capítulo e versículo para que você possa ver na sua Bíblia. A sua Bíblia é diferente que a minha? Não. Por isso que eu te dou os capítulos e versículos para que você ia até a sua Bíblia e verificar na sua Bíblia, na sua casa e com a sua família, ok? Então eu vou te dar a pergunta agora, tá? Do tema sobre a morte. A primeira pergunta, eu vou entrar na primeira pergunta. Vou te dar o capítulo e versículo para que você possa verificar, tá bom? Então, faça isso que eu estou te falando. Examine as escrituras. Estuda. Quando eu falo examinar, é estudar, porque você será julgado nela até a vida eterna. E são elas que dão testemunho de Jesus Cristo, tá bom? Então vamos lá para a primeira pergunta sobre a morte. A primeira pergunta que eu elaborei para você sobre a morte fala assim. A primeira pergunta, o tema é a morte. A primeira pergunta fala assim: quem enfrentará a morte? Olha que pergunta interessante que eu fiz para você. Quem será que vai enfrentar a morte? Será que é todo mundo? Todo ser humano vai enfrentar a morte? Ou alguns, ou outros não? O que a Bíblia diz, Tom? A pergunta é: quem enfrentará a morte? Aonde está escrito isso, Tom? Qual o capítulo, qual o versículo, qual o livro que está escrito isso? Vou te falar agora. A pergunta é: quem enfrentará a morte? Você vai lá no livro de Salmos, no capítulo 89, Salmos capítulo 89, versículo 46 ao 48. Salmos capítulo 89, do versículo 46 ao 48. A pergunta é: quem enfrentará a morte? Ok? Salmos 89, versículo 46 ao 48. Próxima pergunta do tema ainda sobre a morte. Próxima pergunta fala assim: o que Deus sente quando morre um fiel? O que Deus sente quando morre uma pessoa fiel? Aquela pessoa que dedicou a vida toda a obedecer os princípios de Deus,
a obedecer, fazer a vontade de Deus, obedecer o que Deus deixou escrito na sua palavra, a maior carta de amor para a humanidade. O que Deus sente? A Bíblia fala isso, Tom? Fala. Aonde está isso, Tom? Vou te falar. Você vai lá no livro de Salmos também, no livro capítulo 119, do versículo 1 ao 15. A pergunta é: o que Deus sente quando morre um fiel? Qual é o sentimento que Deus sente quando morre um fiel? Livro de Salmos 116, a partir do versículo 1 ao 15. Você vai encontrar qual o sentimento que Deus sente quando morre um fiel, aquela pessoa que se dedica a vida ao cristianismo do Senhor. Você vai lá e verifica na sua Bíblia, na sua casa e com a sua família, ok? Vamos para a próxima pergunta aqui do tema ainda morte. Próxima pergunta fala o seguinte: haverá de fato sofrimento para os injustos depois da morte? Olha que pergunta interessante. Haverá de fato, olha a pergunta que eu fiz para vocês, haverá de fato sofrimento para as pessoas injustas, aquelas pessoas mal, depois da morte? Será que existe um purgatório? Será que existe um inferno além desse mundo que já é um mundo inferno? Porque a Bíblia fala que o inferno é aqui, o planeta Terra, onde Satanás habita. Mas será que além do planeta Terra existe outro inferno, que as pessoas ficam sendo atormentadas de dia e de noite? Será que existe? O que a Bíblia diz? A pergunta é: haverá de fato sofrimento para os injustos depois da morte? Haverá de fato um sofrimento para os injustos depois da morte? Aonde está escrito isso, Tom? Fala para mim, vê na minha Bíblia. Vou te falar. Você vai lá na sua Bíblia no livro de Lucas, no Novo Testamento, que é os evangélicos Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai no livro de Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 27 ao 31. Qual é a pergunta, Tom? Repete para mim. Haverá de fato sofrimento para os injustos depois da morte? Haverá de fato sofrimento para os injustos depois da morte? O que você acha? Vai na sua Bíblia e verifica, estuda a Bíblia. É importante você estudar a Bíblia, porque Jesus está voltando. 2.500 vezes escrito nesse livro aqui, ó, tá? Então você vai lá no livro de Lucas, no capítulo 16, 27 a 31. Você vai encontrar a resposta para essa pergunta, se haverá... A pergunta é: se haverá sofrimento para os injustos depois da morte? Lucas, capítulo 16, do versículo 27 ao 31. Próxima pergunta do tema ainda sobre a morte. Tema interessante, morte, né? Próxima pergunta sobre o tema a morte. Não será verdade que a morte é o fim de todas as coisas? Olha que pergunta interessante que eu deixei para você. Não será verdade que a morte é o fim de todas as coisas? O que você acha? Talvez você, no seu entendimento, na sua ignorância, não ignorância de brutalidade, tá? Na sua ignorância de não saber os temas bíblicos. Talvez na sua ignorância você acha que a morte é o fim de todas as coisas. Você acha que a morte é o acabou, já era, acabou para aquela pessoa. E por isso que eu fiz essa pergunta. Repetindo a pergunta é: não será, ó, a pergunta eu comecei assim, ó, não será verdade que a morte é o fim de tudo? Não será verdade que a morte é o fim de tudo? Onde eu vejo isso, Tom, na Bíblia? Você vai lá no livro de João, agora também no Novo Testamento, o livro de João, no capítulo 5, versículo 28 e 29. Não será verdade que a morte é o fim de todas as coisas? Não será verdade que a morte é o fim de todas as coisas? É uma pergunta com uma afirmação. Onde eu vejo isso, Tom? Você vai lá no livro de João, no capítulo 5, versículo 28 e 29. João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Não será verdade que a morte é o fim de todas as coisas? Essa é a pergunta. Você vai lá na sua Bíblia, no livro de João, Novo Testamento, no capítulo 5, versículo 28 e 29. Você vai encontrar a resposta para essa pergunta. Próxima pergunta do tema ainda morte. A pergunta que eu deixei agora, que é a penúltima pergunta do tema sobre a morte é: qual é o salário do pecado? Pecado é a transgressão da lei de Deus. E qual é o salário?
Qual é a consequência de você pecar contra os princípios que Deus pediu e deixou para você? Qual será a consequência do salário do pecado? O que é o salário do pecado? Aonde está escrito isso, Tom? Na minha Bíblia, para que eu possa ver com a minha família? Você vai lá no livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 23. A pergunta é: qual é o salário do pecado? Romanos, capítulo 6, versículo 23. Você vai ver qual é o salário do pecado. Porque o ser humano morre. Todo ser humano que nasce, que habita nesse planeta Terra, ele passa pela morte, passará pela morte, de uma forma ou de outra. Todos nós estamos condenados à morte. E qual é o salário desse pecado? Qual é o salário do pecado? Onde está escrito isso, Tom? Você vai no livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 23. Você vai ver qual é o salário do pecado. Última pergunta do tema sobre a morte. Chegamos na última pergunta do tema sobre a morte. Última pergunta fala assim: por que temos que olha que pergunta interessante. Eu até pauso para ler para você. Por que... Eu vou deixar essa pergunta por último porque é interessante. Porque temos que estar preparado em vida. Em vida. Até chegar à morte. Olha a pergunta. Por que... Olha que pergunta interessante. Por que temos que estar preparado enquanto estamos vivos em vida? Por que temos que estar preparado em vida para quando Jesus voltar, se preparar? Mesmo se você morreu preparado, guardando os preceitos, obedecendo a Deus. Por que temos que estar preparado? Porque não sabemos o dia e a hora que Jesus vai sair do santuário celestial e falar o acabou. Não sabemos o dia e a hora que ele vai voltar. Então temos que estar preparados todos os dias. Todo dia tem que ser um dia de preparação. Todo dia tem que ser um dia de entrega. Todo dia tem que ser um dia de renúncia. Todo dia tem que ser um dia de dedicação aos princípios divinos. Mas aonde está escrito isso, Tom? A pergunta é: por que temos que estar preparado enquanto estamos vivos? Aonde está escrito isso, Tom? Você vai lá no livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 27 e 28. Pergunta: por que temos que estar preparado enquanto estamos vivos? Porque depois que você morreu, está decretado o seu destino. Está decretado a sua sentença. Embora a Bíblia não fale de destino, mas a Bíblia fala de sentença. Estará decretada a sua sentença. Ou você morreu salvo, ou você morreu perdido para sempre. Não tem chance depois da morte. Essa doutrina que existe uma oportunidade depois da morte é uma doutrina satânica, irmão. É uma doutrina que não é bíblica, é uma doutrina que não é divina, é uma doutrina que não é de Deus. Por isso que eu deixei essa pergunta por último. Porque hoje é tempo de salvação, hoje é o tempo de você se preparar, hoje é o tempo de você se entregar a Jesus, porque quando você desce a sepultura, nada mais pode ser feito, já está decretado, ou você morreu salvo, ou você morreu perdido, não tem como fazer mais nada depois que a pessoa morre. De onde eu vejo isso, Tom, na Bíblia, que você está falando aí, que você está afirmando? Você vai lá no livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 27 ao 28. Esse foi o tema sobre a morte. Espero que você leia esses capítulos e esses versículos que eu dei para você sobre esse tema. Se você tiver algum questionamento, se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou te responder ao longo do vídeo, ao longo do tempo. Então, se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia sempre terá coragem de te responder. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe para que mais pessoas possam ser alcançadas diariamente diante do Senhor, tá bom? Ore por mim, meu nome é Tom Santos, que eu estarei orando por você. Nunca olhe para as falhas e para os erros do seu irmão, porque esse não é o nosso papel. O papel que Deus te deu, que Deus me deu, é apenas ser testemunha. Vocês serão minha testemunha, tanto aqui na Judéia e até em Samaria, e até os confins da terra. Eu e você somos testemunha. Não somos advogados para tentar defender a Deus, e também não devemos tomar o papel de Deus de julgar as pessoas. Então, examine as escrituras. Aqui está o mapa para te conduzir à salvação. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se inscreva no canal, deixa seu like. Até o próximo vídeo. Tchau.